no tempo dela certinho, tá bom? Então, como eu tô fazendo essa gravação também pro YouTube, eu tô tentando pelo menos, eu vou fazer uma apresentação, tá, gente? Sendo que aqui eu não preciso me apresentar, né? Que são minhas alunas, por enquanto, que estão aí. Nós estamos com uma convidada só, que não é. Bom, eu sou a Ferroce, do Espaço Ferroce, né? E eu vou começar aqui pelo meu canal do Ferroce Dança, no Instagram. Algumas lives, uma série de lives, que elas não serão sequenciais. Eu não sei as datas que elas irão acontecer, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre desenvolvimento e estruturação de Ministério de Dança, tá? Então, o objetivo dessas lives é isso, é falar um pouquinho do que, né, do que é um grupo de dança na igreja, o que é um Ministério de Dança, né? E aí abordar tópicos, né, práticos, como estruturar, o que fazer, como são as reuniões, idade, falar né, como que é esse líder, né, para Ministério de Dança, ensaio, enfim, essas coisas práticas, né? Entender um pouquinho disso. Então, você que é líder, né, tá ouvindo, né, essa live, né, tá nesse momento acompanhando, vai ouvir depois, é importante, né, você tá aí anotando, podendo anotar tudo certinho, ver como que você tá desenvolvendo isso, se esse está sendo o caminho. E se você também tá aqui no grupo e não é não é líder, né, mas você pode passar isso também para o seu grupo, para a sua liderança e conversar sobre esse assunto, né? Para que vocês possam desenvolver da melhor forma possível, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, a gente vai começar hoje, né? Vai ser uma conversa de 1 hora, vai dar menos, porque nós estamos começando agora às 7h10, mas eu vou acabar até às 8h. E futuramente a gente já, né, vai dar continuidade a isso. Na semana que vem a gente tem um papo aí com a Fabi, né, que inclusive está aqui agora na live, que é fisioterapeuta. A gente vai estar conversando um pouquinho, né, sobre anatomia, sobre o corpo, sobre lesões, né, e aí vamos ver na próxima segunda, se eu não tiver nenhum convidado, né, a gente dá sequência à live aqui sobre, sobre a estruturação do Ministério de Dança, tá bom? O nutricionista que estaria com a gente hoje, né? Infelizmente ele não pôde, tá? E a gente vai estar vendo aí uma outra data que dê certo para ele, dê certo para mim, tá bom? Pra gente estar agendando. Vai ser de segunda-feira, porque as lives do Ferroces acontecem de segunda-feira, tá bom? Vamos bater um papo então. Então, como eu falei, eu sou a Ferroce do Espaço Ferroce Dança e tenho, né, esse espaço que hoje é um trabalho de ensino, tá? Mas eu tenho mais de 20 anos com adoração com danças, né? Fui líder de ministério e fui suporte de ministério por muitos anos, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente falar um pouquinho sobre o Ministério de Dança, né? Os objetivos dele, porque ele tá ali na igreja, tá? Então, o objetivo do Ministério de Dança, primeiramente, queria, né, quem já ouviu algumas vezes eu falar, ouviu alguns outros workshops, oficinas, né, que eu estive realizando, já me ouviu falar sobre a questão, deu uma pausada, voltou. Caso pause os vídeos, a conexão, ela volta, tá, gente? É só esperar um pouquinho. Eu já expliquei, né, que ministério, a gente acaba usando esse nome, mas ministério, biblicamente falando, a gente só tem os 5 ministérios, né, que é profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. E também a Bíblia menciona o ministério da reconciliação, tá? Do mais, ministério diz respeito a serviço, tá? Então, é serviço a Deus. Então, o seu grupo de dança na igreja que você faz parte, né, ou que você lidera, ele é um serviço a Deus, embora a gente chame ele de ministério, tá?
ele não pode ser entendido, gente, como chamado de vida, tá? Porque o seu chamado em Deus, ele tem que estar vinculado, assim, à palavra, aos 5 ministérios, esse é o seu chamado, algum outro propósito em que a dança ou o grupo de dança é um veículo, tá? Para que aquilo se desenvolva, para que aquilo aconteça, tá bom? Essa é uma visão minha, tá? É lógico que se vocês ouvirem outras pessoas da área da dança, pode ser que pensem diferente, tá? Mas assim, eu entendo, tá? Que eu não sou chamada para dançar. Eu sou chamada para levar uma mensagem, para carregar uma mensagem, né? Um ensino. E a dança é um instrumento, tá? Então, assim, eu tive a certeza e a convicção disso numa experiência que eu tive há muitos anos atrás. Inclusive, eu ainda estava na comunidade de restauração, né? Com as meninas aqui, com a Fabi, com a Vinha. E nesse período que eu estava lá, eu fazia um trabalho voluntário na cadeia feminina aqui de Piracicaba. Então, assim, eu tinha a permissão para estar indo lá fazer, né? E a gente fazia trabalho de evangelismo, né? E sempre em datas específicas, Natal, Dia das Mulheres, esse tipo de data. E eu tive, acho que por umas 3 ou 4 vezes, né? Em eventos na cadeia. E na primeira vez que eu fui, a gente foi eu, mais algumas pessoas, né? E a gente foi levar uma coreografia, né? Uma mensagem através da dança. E no fim, eu não vou lembrar muitos detalhes, aconteceu alguns imprevistos, algumas pessoas não puderam estar. E na verdade foi na segunda vez que isso aconteceu. Na primeira vez a gente dançou, fez o trabalho evangelístico, tinha um pastor junto, amigo inclusive, de uma outra igreja fazendo trabalho e tal, enfim, passou. Aí teve um próximo evento, né? Nesse próximo evento houve alguns contratempos e a diretora da cadeia falou assim, parece que não podia ir todo mundo que ia, não sei o motivo. E aí ela passou para a pessoa responsável que fazia os convites, né? E falou, a diretora, ela cancelou todo mundo de ir e vai só o grupo de dança de vocês. Beleza. Só que assim, me deu uma angústia muito grande, porque tá ali e só dançar é uma linguagem muito diferente a dança e nem todo mundo entende só no dançar, né? Então, quando você vai para um evento evangelístico, mas tem uma outra pessoa pregando, tem outras coisas acontecendo, ou você tem a oportunidade de falar algo sobre aquela dança ou sobre o que você está ministrando, é diferente, né? E ali para dançar e ir embora, para mim tava meio angustiante. Eu sei que no fim das contas, só para encurtar, as meninas dançaram e eu não. Eu preguei naquele dia ali para elas. E naquele dia, claramente, Deus me falou, o seu trabalho é com a palavra. A dança é só um veículo, né? E desde então, né, nesse momento, o Ferroce não existia. Eu dava aulas para as meninas da CR só, da Comunidade de Restauração. E a partir daí, começou-se um olhar diferente e o Ferroce foi surgindo. Hoje eu tenho uma posição de liderança sobre essas meninas, mas é um trabalho interdenominacional e é dentro do nosso propósito como espaço, né? E quando a gente vai fazer eventos ou monta coreografias e tudo mais. Aí depois, se vocês, né, quem não conhece aqui direito o Ferroce ainda, tiver perguntas ou coisas específicas para saber do Ferroce, pode mandar para mim, pode mandar aqui também, tá bom? Enquanto a gente tá conversando. Então, o Ministério de Dança é um serviço. E eu também já expliquei para vocês que a dança, ela não é bíblica em que sentido? Ela é permitida na Bíblia porque o povo de Deus dançava, tá? Mas ela não é bíblica no sentido assim que tem um versículo na Bíblia que diz que dançar é um chamado, é um ministério que você tem que exercer a Deus. Não, diz para você celebrar, diz para você adorar, diz para você usar o seu corpo, dançar.
Davi dançou, Miriam dançou, então a dança é aprovada por Deus, tá? Mas ela não é a mesma coisa como ser um diácono, né? Atos dos Apóstolos ensina que era necessário ter diáconos na igreja, é necessário ter presbíteros, é necessário os ministérios como apóstolos, profetas, mestres existirem no meio do corpo de Cristo. Agora, a dança, existindo ou não, a obra de Deus continua. Eu creio que vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. É que ela não é algo específico e é um chamado 100% de vida. Para você, dançar e pronto. Não, tem muito mais coisa por trás disso. E para você estar no Ministério de Dança, tá? E tudo que eu vou falar aqui, gente, você pode entender também para o Ministério do Louvor, por exemplo. Ou para qualquer outro serviço que você faça à igreja, tá? Mas assim, a dança, ela é um veículo, então, para que você, que é um adorador, corresponda a Deus adorando através da dança, tá? Pregando o evangelho através da dança, certo? Restaurando através da dança. Esses são objetivos. Restaurando, ou seja, trazendo cura, trazendo as questões proféticas e atuações sociais, né? Evangelismo. Então, assim, trazendo esse tipo de restauração, tá? Então, esse é a essência, é o objetivo da dança, tá? Ela tem que estar nesse contexto. Então, assim, aquele que adora proclama uma mensagem através do movimento. Seria isso. Então, assim como na arte, gente, a dança, mesmo de forma geral, ela vai comunicar algo, ela vai sempre levar uma mensagem. O bailarino, quando sobe no palco, ele vai compartilhar, ele vai dividir uma mensagem ali, ele vai compartilhar uma mensagem. A gente gostando, não gostando, concordando ou não concordando. Então, a dança cristã, ela vai compartilhar uma mensagem. A nossa mensagem é a mensagem de Deus, né? Só que assim, a gente precisa entender que a gente precisa ser um adorador para estar dentro do ministério de dança. Não é porque eu danço bem, por exemplo, que é o suficiente para eu estar no ministério de dança, tá? O bailarino, tá? O bailarino precisa, né? É aquele que tem a técnica da dança, tá? A gente se autodenomina, pode-se dizer bailarino, se a gente estuda o balé, a dança, e tem técnica, tá? Então aí eu posso dizer, sim, eu sou bailarina porque eu estudo, eu tenho, seja básico, seja profissional, tudo bem, mas você estuda, tá? Então a gente é bailarino porque estuda, porque tem a técnica, tá? O adorador, ele é um estilo de vida. O adorador é o que você é. Então, assim, se você não é um adorador, se isso não é a essência da sua vida, não faz sentido você querer fazer parte do Ministério de Dança. Porque é a resposta do que você é, que você coloca ali no Ministério de Dança. Porque se não for isso, você vai dançar no mundo, vai ser bailarino lá. Se você é bom bailarino, dança legal, tal, vai dançar no mundo. Para estar dentro do Ministério de Dança, você realmente tem que ser um adorador, tá? E você tem que ter uma conversão já sólida, não dá para ser assim. Tá, você pode até ser um recém-convertido e entrar pro grupo, mas você vai ter um tempo ali para se estruturar, tá? O ministro de dança é alguém que tem uma conversão, sólida, tá? É alguém que conhece o Senhor, tem intimidade com o Senhor, né? É alguém que busca a presença de Deus e quer, né, o Senhor acima de qualquer coisa. Então, dançar é uma resposta, né, a isso que você é. Então, assim, é aquela necessidade de entregar algo para Deus, que você fala assim, não tem mais como, eu tenho que usar o meu corpo, né? É assim que eu sei me expressar a Ele, é assim que eu sei demonstrar o meu amor a Deus, né? Então,
eu posso dizer, essa paixão, essa coisa sobre dar tudo que você está sentindo a ele através da dança, tá? Então, essa é a primeira coisa que para você fazer parte do mistério de dança você tem que ter, tá? A segunda coisa é que você tem que ser conhecedor da palavra de Deus. Você tem que buscar crescimento espiritual. Você tem que ser alguém que tem uma busca pela palavra de Deus, tá? Você tem que ter momentos com Deus de devocional, de oração, de adoração. Então, você é uma pessoa que se entrega e busca a Deus. Ah, você não fala com Deus a semana inteira. Aí chega lá no domingo, você vai dançar na igreja. Por quê? Que sentido faz isso? Volto a dizer, é uma resposta de quem você é. Você faz ali na igreja, e a gente vai falar depois algumas coisas práticas, tá? Mas essa é a essência. Para você fazer parte de um grupo de dança, você tem que ter isso. A primeira estrutura para o Ministério de Dança é você. É como você faz parte disso. Então, você tem que ser alguém que conhece a palavra de Deus. E, gente, conhecer a palavra de Deus não é conhecer do que as pessoas estão falando apenas. Você pode ouvir muitos pregadores, você pode ouvir seu pastor, mas você tem que estudar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que fazer perguntas na palavra de Deus. Você tem que olhar o que ela fala. Você tem que ler e ficar com dúvida e buscar respostas, né? E um caminho para isso é estudando. E quando eu digo estudar, é estudar mesmo, teologia, buscar cursos. Tem cursos online, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, que é muito melhor, né? Mas é importante que você conheça a Bíblia. Porém, eu abro um parênteses aqui, porque depois eu vou entrar um pouco mais nisso. Mas se você é líder, você não tem, você tem, se possível, conhecer a palavra de Deus. Tem o dever de conhecer a palavra de Deus. Lembre-se que se você é líder, se você tiver entendendo a palavra de Deus errada, você vai passar errado. Então, você vai transmitir algo que vai se propagar dentro daquilo que não é o correto na palavra de Deus. Então, assim, a gente precisa, como líder, ter compromisso de estudar a Bíblia. Estudar verdadeiramente. E hoje tem muita confusão. A Bíblia não é misticismo, a Bíblia não é eu sentir, a Bíblia não é isso. A Bíblia é o que ela está dizendo ali que ela está dizendo. Ela é uma história, ela é uma narrativa, onde Deus encontrou um caminho de contar a história dele. Tem coisa que você não vai entender, tem coisa que você não vai concordar. E a questão não é você concordar, tá? É a história dele, ele escolheu assim, ele resolveu escrever assim e acabou, tá? Essa é a soberania de Deus. Esse é o controle que ele tem de tudo, tá? Mas você tem que conhecer a Bíblia, né? E assim, não ensina para o teu liderado como doutrina, como regra, uma experiência que é só sua. Para ele, você ensina a Bíblia, você ensina valores, você ensina a ser como Jesus. A sua experiência é a sua experiência, que a dele pode ser que seja diferente, tá? Então, toma cuidado com isso. Eu estou à disposição de quem quiser conversar e ter orientação, mentoreamento sobre a questão de liderar grupos, tá bom? Não é falar qualquer coisa e às vezes passar algum ensino que a palavra de Deus não está ensinando, principalmente na dança. Gente, são mais de 20 anos que eu tô nesse meio, cada coisa que a gente vê acontecendo. Ah, porque a dança, depois a gente, né, numa outra live que não vai ser nessa, a gente vai falar sobre simbolismo, sobre cores, sobre muita coisa que a dança usa, mas que tem que ter muito cuidado, porque tem gente que fez muita loucura disso, tá? Sobre o profético, então, cuidado, tá? Cuidado de achar, né, que tudo pode, não é assim, tá? Aquilo que você dança, aquilo que você canta, tem que estar vinculado à palavra de Deus. A gente no Ferroce tem o trabalho de montar coreografias de fim de ano, a gente participa de festivais, né, que são espetáculos de fim de ano, inclusive com uma escola que não é cristã, dentro de um tema que não é cristão, mas que os nossos trabalhos, as nossas coreografias levam uma mensagem cristã no meio da história que não é cristã,
E todas as coreografias estão aí, minhas meninas, para, né, não me deixar mentir, todas sempre são trabalhadas na palavra de Deus, nunca fora da palavra. Toda coreografia tem um vínculo na palavra, para entender que é na palavra. E aí a gente estuda aquela mensagem, a gente vê tudo que está falando daquela palavra, onde mais a gente pode explorar aquela palavra, tá? Então tem que estudar a Bíblia. Não sejam ministros de dança rasos. Por que que as pessoas da igreja, tenho certeza, porque eu recebo esse tipo de mensagem, porque as pessoas dentro da comunidade, dentro da igreja, não respeitam os ministérios de dança, ou acham que não é nada, ou acham que é só um enfeite para deixar o culto mais bonito. Porque as nossas atitudes como grupo, como ministério, como pessoa, não mostram que somos maduros, que buscamos a Deus, que conhecemos a Bíblia, que temos seriedades no que fazemos, né? Não mostram isso, tá, gente? Então, isso é um ponto muito sério e a gente precisa levar ele em consideração, tá? Se essas duas coisas não existem na sua vida, que é ter uma vida de, né, ser um verdadeiro adorador, e ser adorador tem muito a ver com ser um cristão de testemunho, porque você não dá testemunho de Cristo, se as pessoas não vê Cristo em você, se a imagem de Jesus ela não é refletida na sua vida, também não faz sentido você participar de ministério nenhum na igreja, de serviço nenhum na igreja. Então, isso também é importante. Então, as duas primeiras coisas que eu falei, que, né, para você estar dentro do ministério de dança, as duas coisas que você precisa ter para estar dentro do ministério de dança que é importante são ser um adorador, ser a imagem de Jesus, ser alguém que testemunha Cristo, primeira coisa. Segundo, ser alguém que busca a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E você precisa ter vida de devocional. O que é isso? É ter um tempo seu com Deus. Nesse tempo você ora, nesse tempo você faz leitura bíblica, nesse tempo você conversa com o Senhor, adora com uma música, você desfruta da presença de Deus e aquieta para ouvir o que Ele tem para te dizer. Quando que eu faço isso? Todos os dias. Devocional é para ser feito todos os dias. É uma busca diária pela presença de Deus. E isso vai fazer você um adorador ainda melhor. E isso vai fazer com o seu ministério, no sentido, né, de ser parte de um grupo, flua ainda mais. A sua dança flua ainda mais. Porque você vai estar carregando coisas dentro de você e vai pôr isso para fora. Você vai compartilhar. É horrível, gente. Mesmo na dança secular aí, a dança que não é cristã, quando um artista, quando aquela pessoa que está dançando não tem absolutamente nada para dar. Ela só é movimento. Perfeito, lindo, mas ela é só isso. E às vezes, uma pessoa que tem um movimento mínimo, um desenvolvimento na dança que é pouco, mas ela tem algo para dar. Ela compartilha algo da vida dela, profundamente toca a vida da gente. Eu tive uma professora que ela sempre disse, vou deixar aqui um beijo para a Grace, que menos é mais, sempre. E isso é verdade. Isso não quer dizer que você não tem que saber dançar. Apenas que menos é mais. Você não precisa exagerar. Você precisa ter o que dá, sempre, tá? Então não adianta sair dançando aí, coisas, né, lá, adorando na igreja e tudo mais, mas você não tem nada ali dentro para dar. E é o devocional que permite isso, tá? Então, ficou 2 pontos aí, tá? Adorador e alguém que busca a palavra de Deus. A terceira coisa, você precisa estudar dança, né? Não faz muito sentido, gente. Desculpa, eu nem poderia falar de outra forma. Eu só coloquei os outros 2 itens por primeiro, porque eles são mais importantes para quem serve a Deus através da dança, que eles existam, mais do que a técnica. No caso nosso, tá? No caso da dança cristã, que a gente executa dentro da igreja, que a gente executa no meio que vamos chamar assim de nosso, tá? Da nossa fé. Mas a partir do momento que o seu grupo tem objetivos fora da igreja, missionário, de evangelismo, você vai para a rua, você vai para lugares públicos, você faz ação social, ou até mesmo um Ferroce entra em palco junto com pessoas que
tecnicamente são bailarinos excelentes, você tem que estudar. Você não pode ir lá e levar qualquer coisa, porque aí fora tem muita qualidade e eles fazem com uma excelência incrível e com uma disciplina, com empenho. Eles investem neles em termos de dinheiro. Então eles fazem tudo para que a dança deles sejam impecáveis. Então nós precisamos ter essa consciência de que tem que estudar. E hoje existem muitos meios para você fazer isso. Tem escolas? Tem muitas aqui na cidade, tá? Mas tem o Ferroce, mas também tem através de cursos online, de plataformas online. Volto a falar meu ponto de vista. Nada substitui a sala de aula, nunca, tá? Nunca. Né? Nós tivemos a live com a Isabela, bailarina, né? E ela deixou isso também muito claro. Nada substitui a sala de aula. Nós vivemos esse momento de pandemia, então estamos tendo que dar aula online, tudo, mas isso é angustiante para o professor. A gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, se você está fazendo exatamente o que a gente está passando. Então, o contato professor em sala de aula nunca será substituído, porque a gente vê o que você está fazendo, a gente pega, a gente conserta, a gente mostra, tá? Então, assim, se você pode, se você está dentro do Ministério de Dança e você tem condições financeiras, faz aula. Põe isso como prioridade, se você tem certeza que esse é o lugar que você deve estar servindo a Deus. Se você está dentro de um grupo, a maioria não tem condições financeiras, tenta ver se o líder pode fazer, aí todo mundo ajuda o líder a, né, fazer aula e paga para ele, é um caminho. Ou alguém ali que vocês veem, ó, essa pessoa ela tem facilidade de aprender, vamos todo mundo ajudar, pagar para ela. Por quê? Porque ela vai poder compartilhar com vocês o conhecimento. Ela não vai se tornar professora, não vai ser a mesma coisa que você está indo aprender com uma professora, com alguém que tem formação, tá? Mas tem alguém ali no grupo que pode contribuir com o ensino da técnica, com a melhora do desenvolvimento de vocês quando vocês dançam. Por exemplo, meninas, é muito difícil, né, pra gente que, né, é professor, ensina, às vezes vê ministérios de dança ministrando e dançando em encontros, mas que nem mesmo esticam a pontinha do pé. Não tem como dizer que você dança, que você é bailarina, se você não consegue esticar a ponta do seu pé. Então, é algo que a gente precisa buscar, precisa aprender, precisa estudar, tá bom? Então, assim, entendo, né, que tanto antes como agora, mais ainda, a gente tem o desafio financeiro, mas se você entende isso em Deus, que você deve fazer isso, você deve buscar meios para conseguir estudar. Eu tenho, né, uma aluna que ela não foi uma, não foi duas vezes, que ela chegou na sala de aula e me despencou um saco de moeda. Ela guardava a moedinha o mês todo e a juntava para dar o valor da aula. Ela pagava quase tudo, tinha um pouquinho de dinheiro e o resto era tudo em moeda que ela ia guardando. Ela quebrava, tipo, abria o cofrinho dela e fazia o pagamento da aula. E é importante isso, gente, porque você dá valor para aquilo que você está estudando e buscando, tá? Então, o terceiro ponto aí da estrutura é você também estudar, tá bom? Quarto ponto, e todo grupo tem que buscar. O líder é responsável por isso, tá? Para ajudar o grupo nisso, tá? Mas gente, desculpa o barulho do cachorro aí, tá? É o caminho para a maturidade, né? O ministro, né, ele deve ser testemunha do Senhor, deve carregar a presença de Deus, deve ter integridade, testemunho. Você deve buscar essa vida separada. Isso é santidade, isso é ser santo, como a palavra nos pede, onde as pessoas possam olhar para nós e ver que somos cristãos, tá? Então, assim, é importante que, uma vez que você entrou no Ministério de Dança, você trace um caminho de progresso, de avanço, uma escadinha que você começa a subir. E para onde você está indo? Para a maturidade. Quando a palavra de Deus diz assim, sede perfeitos, porque perfeito é o teu Pai. Gente, nós não vamos ser perfeitos como o Senhor, nunca, né? Não dá. Daí a gente é Deus também, né?
Mas quando ele diz sede perfeitos, na raiz da palavra, no grego, está falando maduros. Quando a gente é maduro, a gente entende. A gente entende o que a gente está fazendo, a gente entende o que a gente está buscando, a gente entende a profundidade do que a gente está vivendo. A gente entende que ser adorador é importante, estudar a palavra é importante, ter momentos de devocional é importante, investir em mim para eu aprender. Então a gente vai entendendo, tá? A gente vai crescendo, vai amadurecendo. Então, olhe para a maturidade nesse sentido. A arte que nós desenvolvemos, ela tem um fim. Nós e qualquer artista, comunicar, né? Toda arte comunica, toda. A nossa entra. A gente usa a arte para salvar, para curar, para restaurar, para edificar, tá? Mas não porque nós somos bons. Isso é Deus em nós. É o Senhor em nós. Nós não somos nada. Nada, 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 nada. No momento que você achar que você é algo e que Deus precisa de você, que, nossa, se eu não fizer, Deus não vai ter, Deus não... Não, Deus não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de ninguém. Ele vai cumprir a obra dele. Muito menos, gente, desculpa, ele precisa de ministério de dança, tá? Por favor, entendam o que eu tô falando, tá? Ele precisa de um coração disponível para que ele habite. Ele precisa que você esteja ali aberto para ele direcionar, para ele agir, para ele fazer. É ele que faz. Você é só um instrumento ali dizendo eis-me aqui. Só isso, tá? Só que para esse eis-me aqui, para você poder ser usado, tudo que eu falei antes, você precisa. Você precisa ser adorador, você precisa buscar a palavra, você precisa ter caráter, você precisa ter testemunho, você precisa se parecer com Jesus. Você precisa. Então, isso a gente faz através da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, tá? Buscando a presença de Deus, buscando estar com Ele, ouvir, estudar. Acho que esse ponto deve ter ficado claro, né? Falei bastante, mas é um ponto muito importante para mim, porque me preocupa um pouco. Às vezes eu vejo os nossos grupos, né, muito raso, com pouca palavra, com pouca profundidade, ministérios que, né, e pessoas que falam comigo, não, mas a gente não faz isso, não, mas a gente não faz aquilo, não, mas não, e não tem busca, tá? Vocês vão entender um pouquinho isso na parte prática da coisa, tá bom? Vamos ver o que a gente consegue falar desse prático. Eu vou começar o primeiro aqui, que é falando do público, né? Quem são as pessoas, né, que participam do Ministério de Dança? Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, tá? Pode ter, né, o pessoal que a gente chama de melhor idade, tá? Não tem problema. Só que uma coisa tem problema. Não mistura todo mundo. Se você é líder de ministério ou se o seu ministério que está aqui representado é uma mistura de todo mundo, já não tá legal. Isso não vai poder se desenvolver da melhor forma. Porque não é uma questão, gente, só de dançar. É uma questão de você desenvolver o grupo, tá? As escolas dividem as idades, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, você tem lá todo esse tipo de público que quer entrar no Ministério de Dança. Tá, então divida. Vamos pensar assim, ó, se você é líder, você pode ser líder. Você é líder de todos, tá? Às vezes, pode acontecer de a gente ser líder e ter um sublíder, tá? Vou explicar. Mas assim, você tem que dividir criança de 3 a 6, 3 a 7 num grupo, e criança de 8 a 12 em outro. Se, né, de 3 a 12 anos você consegue dividir em 3 faixas etárias, 3 grupos diferentes, ótimo. Se não consegue, dividir pelo menos em 2. De 3 a 7, de 8 a 12, tá? Adolescente, de 13 a 15, certo? E a partir dos 16 é que está no Ministério de Dança adulto. Isso é importante. Porque de 13 a 15 anos, vocês estão em processo de desenvolvimento de muita coisa, até da fé de vocês e do ensino,
né? Do conhecer da palavra. Não dá para vocês serem ministros de dança, porque vocês têm que ter o quarto ponto que eu mencionei, maturidade. E ela ainda está se desenvolvendo, tá? Então, isso é importante um líder pensar, reavaliar se for, né, tem agido de forma diferente. É lógico, gente, nós estamos numa igreja que tem ali 8 meninas do Ministério de Dança e só uma tem 15 anos ou 14 anos, o resto são todas maiores, tudo bem, ela vai estar junto do grupo, tá? Aí você não tem como ficar sozinha, ela separada. Mas quando o grupo ou a igreja tem uma busca maior, tenta dividir isso. Principalmente criança, não põe junto com adulto, tá? Não põe. Então, Fernanda, você tá querendo dizer que se eu sou líder e eu tenho essa mistura, eu vou ter que fazer reuniões diferentes? Vai. São trabalhos diferentes. E se é muito sobrecarregado para um líder isso, ele tem que ter um outro líder. Vamos pôr assim, um co-líder. Eu sou líder do grupo todo, por exemplo, eu sou líder do Ferroce e uma aluna minha vai ser responsável pelas menores, se eu for fazer algum trabalho, pelas adolescentes, certo? E elas prestam informação para mim, prestam conta para mim. Mas se for necessário, tem que fazer isso, gente. O que não dá é para o grupo estar misturado. O importante é você analisar isso, tá? E separar isso. Por quê, gente? Porque Ministério de Dança não pode... se dessa live inteira vocês tiverem que ouvir só isso e guardar só isso, eu já vou ficar feliz. Fora o que eu falei, estude a palavra. Ministério de Dança não é só se reunir para você montar uma coreografia e dançar lá na igreja. Quando vai ter um evento da Páscoa, quando vai ter o evento do Natal, quando, sei lá. Não é isso. Ministério de Dança é se encontrar toda semana, é estar junto toda semana, é criar relacionamento, aliança, vínculo. E o líder tem que estar ali para ensinar esse grupo, para ministrar esse grupo, tá? Precisa estar se encontrando para dançar junto, para adorar junto. Já falo, Gabi, vocês têm que se encontrar toda semana. Haverá encontros que não vai ter ensaio, não vai ter nada, vai ter só busca pela presença de Deus, pela palavra. Vai ter encontros que vocês vão orar, vão ter um tempo devocional e tal, e depois vocês vão ensaiar, mas vocês precisam se encontrar. E o conteúdo que você leva para um adulto não é o conteúdo que você leva para uma criança. Então você tem que fazer os grupos separados, tá? A Gabi tá perguntando aqui, e as mais velhas? Para desenvolvimento de trabalho coreográfico, vai se sentir uma dificuldade de pôr a melhor idade junto com o grupo de adulto, vamos falar assim, porque elas não vão acompanhar tecnicamente as coisas, tá? Porém, como grupo para se encontrar, para compartilhar da palavra e tudo mais, não tem problema. Até pode estar ali junto numa mesma reunião, tá? Mas vocês têm que ter o hábito de se encontrar, de estar junta. E, gente, Fê, mas não pode ser a cada 15 dias? A minha experiência é de uma vez por semana, sim. Tá? A gente precisa disso para ter conexão quando dançamos uma com a outra depois. Seja numa escala de igreja que tem a dança espontânea no culto, ou seja para a montagem de uma coreografia. Aí a gente monta uma coreografia, tem 10 meninas, cada uma parece que está dançando sozinha, não tem conexão nenhuma, porque vocês são amontoado de gente junto, mas não são um grupo. Um grupo, quando ele é de verdade, ele tem conexão com o outro. Ele dança. Ó, tem algumas meninas aqui, a Vinha, a Andressa, a Fabi, né, que são da velha guarda minha aí, das antigas, né, não lembro quem mais tá aí. Entendi, Gabi, peraí que eu já falo. A gente, se a gente se encontrar hoje, a gente dança
como se a gente nunca tivesse separado e cada uma tá num canto, porque a gente construiu lá no passado, porque a gente foi grupo uma vez junto, a gente aprendeu a se conectar, tá? Então é muito importante esses encontros semanais. A gente não esquece disso, vocês têm que se encontrar, vocês têm que buscar a palavra de Deus juntas, tá? Eu vou falar mais já do que o líder tem que fazer com um grupo quer dizer, eu acho que eu não vou falar hoje. Eu vou deixar para falar sobre a liderança do Ministério de Dança depois, tá? Mas é importante também que você saiba o objetivo do grupo. Alguns grupos são só para a igreja, para eventos dentro da igreja. Outros vão sair fora fazer coisas e aí o compromisso e a responsabilidade é ainda maior em tudo isso, principalmente espiritual. Tá, eu acredito que o que a Gabi tá me perguntando aqui para eu poder manter essa linha de conversa é tipo assim, adulta no sentido 18, 19, 20 e poucos anos tá dançando com uma mais nova, no caso, uma adolescente ou uma criança, tá? A reunião do grupo, uma vez por semana, misturando adolescente e criança, não é o ideal. Não é a mesma linguagem, tá? Não é a mesma linguagem. Você não vai abordar assuntos e ensinar coisas, espiritualmente falando, para um adulto, igual para criança. Gente, conteúdo do que eu tô falando aqui agora, se tivesse uma criança de 8 anos aqui escutando, ela não vai entender da mesma forma, gente. Eu tenho que usar uma outra linguagem com ela. Mesmo adolescente tem que ser bem adiantadinha e bem madura. Eu falo por experiência própria, tem adolescente comigo e eu tenho que separar um tempo para elas entenderem o que eu tô propondo. Então eu proponho algo espiritual ali para as meninas, passo a coreografia, tem tema, tem palavra, aquelas que são adolescentes eu tenho que chamar de lado e conversar com uma por uma, né? Ou reunir essas que são adolescentes e explicar para elas, porque é diferente a linguagem. Então em termos de reunião não é a mesma coisa. Se você é líder e tem os dois, eu aconselho reuniões separadas, espiritualmente falando. Agora, se vocês vão fazer um trabalho de uma coreografia para o Natal, pode misturar todo mundo, tá? Não tem problema para dançar, tá? Ali a coreografia. Volto a dizer, uma criança não vai responder tecnicamente igual o adulto já responde, tá? Mas se vocês querem montar uma coreografia junto, misturando as crianças, não tem problema, tá? Quanto à coreografia. Só que em relação ao entendimento que essa criança ou adolescente vai ter em relação à coreografia, aí você tem que separar um tempo para ensinar separadamente para essa criança ou adolescente, tá? Por quê? Porque o entendimento não é igual. Se é um trabalho profético, então, evita envolver criança. Eles não têm que se envolver com questões proféticas já, não tem necessidade disso, tá? E assim, culto. Eu vou falar o que eu penso. Vocês sabem que aqui eu tô ensinando a minha experiência de mais de 20 anos, mas é minha experiência. Culto, você tem ministério de dança e tem um grupo de criança. Culto tem 4 domingos ou 5 domingos por mês. Um culto, a ministração é das crianças. Deixa elas. É para elas vivenciarem, é para elas curtirem, gente, aproveitar, porque elas não são ministras. Elas não são ministras, gente, tá? Elas vão mais se divertir e imitar o que vocês fazem ali, tá? Agora, numa escala entre adolescente e adulto, para ministrar, se essa adolescente você acompanha e ela já tem o entendimento de adoração espontânea e tudo mais, ela pode ser colocada para ministrar, tá? A minha experiência foi muito boa, eu achei sempre ótimo o que eu vivi nos 2 ministérios de dança que eu estive, como parte do ministério, tá? Podia ser mais nova, no caso, podia entrar no Ministério de Dança com 14, 15, 13 anos. Só que ia caminhar nas reuniões, nos ensaios para encontros, assim, culto de Páscoa, de Natal e não sei o quê. Podia participar de uma ou outra coreografia, tá? Mas não de todas. Era só tipo um prêmio. Por quê? A pessoa só ia entrar efetivamente no ministério, né, no grupo, para dançar nos cultos e nas escalas depois dos 16 anos.
Eu acho que isso é fantástico, eu acho que isso é super bom, porque isso realmente ensina e prepara quem vai ser ministro de dança, do que sair soltando aí, colocando adolescente para dançar, sem entendimento de nada, tá? Isso é o que eu penso que é o melhor, tá bom, gente? É a maneira que eu vejo, tá? Como o nosso tempo tá acabando, eu quero deixar uma outra observação aqui. Eu não sei, Gabi, se eu respondi, tá? A Gabi também, o que fazer quando no grupo há diferenças de objetivos? Então, aí é um problema. É complicado. Eu vou guardar essa pergunta, tá bom? Para eu formular ela melhor, assim, para eu responder com mais profundidade. Mas assim, o Ministério de Dança, o grupo, ele tem que ter o mesmo objetivo. Se a gente não tem o mesmo objetivo, não faz sentido tá ali, caminhando junto. Quero responder isso com mais cuidado, tá bom, Gabi? Então, acho que da pergunta aí da menor eu respondi. E uma observação aqui muito importante. Se eu tô falando, né, uma preocupação que eu tenho e uma observação que vocês devem ter, de no grupo de, né, daquela que vai ministrar o espontâneo, que tá ali escalada, né, que já seja alguém com a partir dos 16 anos, vamos colocar assim, vocês concordam comigo que eu vou dizer para vocês que jamais uma líder de Ministério de Dança tem que ter 16 anos, tá? Então é assim, gente, uma líder do grupo de dança, ela tem que ser adulta, tá? Por quê? Ela vai estar nesse grupo e ela vai ter que lidar não só com o ensino, ela tem que lidar com cuidar da vida das pessoas. Então ela vai estar num grupo que tem solteira, que tem casada, que tem divorciada, não sei, tem todo tipo de pessoa, né? Que tá chegando ali na igreja, tá entrando, e todo tipo de história, e todo tipo de conflito. E um líder de dança tem que saber aconselhar, tem que saber ajudar aquela menina que é do seu grupo, você tem que cuidar dela. E uma adolescente não tem condições de fazer isso. E você mata uma adolescente se você colocar uma adolescente para liderar. Você destrói a vida dela, destrói a vida espiritual dela no futuro. Então, assim, se você é novinha e é líder, repense. Se no seu grupo a sua líder é novinha, ore, fale com o Senhor para que você converse com o seu pastor, porque isso é perigoso. É perigoso ter um líder infantil, adolescente, sobre liderando, tá? Agora, o que pode acontecer? Eu, né, sou a líder ali do meu grupo e eu coloco... Se o nosso tempo acabar, gente, eu volto só para dar um tchau, tá bom? Mas eu não vou continuar o assunto, prolongar muito mais, tá? Eu sou líder ali do grupo geral e do adulto. Aí eu tenho adolescente. Eu posso escolher uma menina para ser líder de adolescente e ela também ser, porque ela vai responder para mim todos os problemas e questões que possam existir nesse grupo. E pode ter uma adolescente cuidando de criança, porque ele vai responder para mim também. Então eu estou acompanhando, de certa forma, eu estou liderando, tá, gente? Mas toma cuidado com isso, liderança novinha não, tá? Eu sou até mais radical, pra mim a líder de dança tem que ser até casada, sabe? Já ter a vida dela caminhando, né? Com família, com tudo, pra ter subsídio e bagagem pra cuidar de quem tiver ali, tá bom? Gabi, posso até responder pra você no WhatsApp, tá? Mas vou colocar essa pergunta depois aqui porque eu achei boa. Escreve ela pra mim no WhatsApp e me manda. Deixa eu ver, fui fazer 15 anos, a Denise tá falando, hoje percebo tanta coisa que faltou. Sim, sim. A idade é importante, gente, a gente não é igual, né? E com 30 você é outro, com 40 você é outro, tá? Então, assim, são detalhes que são importantes, tá, meninas? Tá? A gente vai falar nos próximos encontros sobre também mais coisas sobre o líder, como você desenvolve reuniões, ensaios, né? Como fazer esse tipo de coisa. Algumas dicas sobre como fazer os estudos, ensinos, devocionais no seu grupo, como estimular, incentivar suas meninas, tá bom?
Então, será nas próximas lives, como eu disse, não quer dizer que será sequencial, tá bom? Eu tenho 1 minuto e 50 para terminar aqui com vocês, então eu vou terminar. Se vocês tiverem perguntas, coloca aí inbox depois para mim e eu dou algumas respostas. Se for simples, eu respondo diretamente para você ou coloco também postagem aqui nos stories, tá bom? Sobre esse assunto, mas pode mandar pergunta a semana toda, não tem problema. E aí eu vou respondendo algumas coisas práticas para vocês. Como eu falei no começo também, podem me buscar para mentorear, para orientar, se vocês precisarem de alguma coisa nesse sentido, né? Principalmente nesse momento de pandemia que a gente tá tendo que liderar de longe, tá tendo que fazer de longe muita coisa, tá? Então vem falar comigo se precisar, sim, tá? Alguém tinha me mandado alguma pergunta aqui, mas eu acabei não conseguindo ver, tá, meninas? Obrigado porque vocês estavam aí, tá? Porque vocês estiveram presentes. Se esse vídeo ficar às 24 horas aí, que a gente espera que fique, compartilha, tá? E eu tentei fazer uma gravação aqui no YouTube, vamos ver se deu certo, tá bom? Daí eu também marco vocês, compartilho com vocês, tá? Valeu pelo apoio, valeu por estarem aqui. E semana que vem a gente tem fisioterapeuta falando com a gente, tá bom? Às 7h30 semana que vem. As minhas lives são mais cedo, dos convidados são mais tarde, tá bom? Um beijo, fica com Deus, todas vocês, tá? Amo você também, amo todos vocês. Vou deixar a live cair sozinha, tá bom? Obrigado mesmo, tá? E quem tiver tópico novo pra gente conversar também, vocês podem mandar, tá bom? Beijo, Dre, saudade também. Até. Tchau, tchau.